Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso podcast. Hoje a nossa grande estreia e nada melhor do que ter minha mãe aqui na nossa estreia. Mãe, prazer ter a senhora aqui, viu? Obrigada, igualmente, meu filho. Boa tarde a todos. É isso aí. Então, nós tivemos um devocional, foi um tempo muito bom e muitas pessoas queriam saber mais, né? E mandaram ali, não, entrevista mais sua mãe e tal. Então nós começamos hoje aqui o nosso podcast com a senhora. E eu queria falar hoje com a senhora porque assim, hoje a nossa geração, a minha geração de pais, é a geração que mais foge à responsabilidade. Então, é a geração que culpa os pais e que quando não culpa os pais, culpa os filhos, que é quem tem menos responsabilidade no processo. E quando culpa os pais, diz, minha infância não foi muito boa, nós não tivemos estrutura, não teve condição de estudo, não tinha uma casa muito boa, a nossa estrutura não era sensacional. E pelo que nós conversamos no último devocional, tenho que testemunhar, a senhora tem que testemunhar, né? 4 filhos, os 4 no altar, casado com esposos e esposas, todos no altar, filhos no altar. Graças a A Deus. senhora teve uma infância extraordinária para ter esse resultado hoje? Como que foi Não, essa infância? não. A minha infância não foi das melhores, né? Não foi assim extraordinária. Foi uma infância assim um tanto conturbada. O meu pai, ele era muito ausente, muito ausente. Nós somos criados mais com a minha mãe, porque meu pai saía para trabalhar fora, aí ficava fora muito tempo, 6 meses, 8 Meu Deus. meses, era o tempo que ele costumava ficar, né, fora de casa. E então quem ficava dando todo o suporte era a minha mãe. E quando quando eu tinha a idade de 12 para 13 anos, nós viemos para Guarulhos, São Paulo, ficamos morando ali. E foi quando eu perdi minha mãe. Eu estava completando 14 anos, quando o Papai do Céu levou a minha mãe. E a gente pensou que o meu pai, ele ia cuidar da gente, que ele ia ficar em casa para cuidar, porque estavam todos assim jovens. Tinha alguns casados, já tinha irmãs casadas, com filha moça, tudo. Mas dentro de casa nós ainda éramos bastante, né? E eu era mais nova. Das mulheres eu era a caçula. E mesmo assim ele saiu e nós ficamos, essas moças trabalhando e morando só. Mas Deus foi muito generoso, como Ele sempre cuida, né, dos dele. Ele teve um cuidado muito especial conosco. Como Ele sempre me prometeu me dar um casamento feliz, abençoado. E Ele me deu realmente, né, Deus me deu esse casamento. Eu me casei, tive meus 4 filhos, que eu me orgulho muito de ter vocês como meus filhos, que são todos bênção. Graças a Deus. Eu não tive assim muito como me espelhar na criação da minha mãe, porque logo ela partiu, né? Foi pouco tempo de convivência, que eu posso dizer, com a minha mãe. Mas eu trabalhava fora, tive que começar a trabalhar nas casas dos outros, assim, ainda muito nova, muito nova. Não focamos assim no estudo, para estudar, entendeu? Foi assim muito difícil para nós, né? Mas graças a Deus, com toda dificuldade, né?
eu consegui criar o meu Mas não teve essa transferência de responsabilidade, não. Não foi por causa disso, daquilo, culpando. Não teve isso. Não. Como acontece hoje. Hoje é muito complicado, né? As pessoas. Hoje se fala, a palavra do momento é trauma, né? É. Então tudo é trauma. E todo trauma tem algum vínculo lá com o histórico na infância. Da infância. Graças a Deus eu não tenho. Não tenho. A turminha de hoje é Nutella? Será que está tudo ficando muito traumatizado, muito fácil? Qualquer coisinha deixa o menino traumatizado. Não pode bater porque vai ficar. Eu falo, oh, gente, eu bati nos meus filhos, disciplinei eles e eu não vejo trauma neles. Pelo contrário, vocês me dão muito prazer. E a senhora, com tudo isso que aconteceu lá Então, assim, tinha um pai ausente, uma mãe presente e Deus decide levar a que era presente. E vocês ficam com aquele que era ausente, que não se torna presente, continua ausente. Ele foi embora. Houve uma revolta com Deus nesse período ou não? Da minha parte, não. Eu questionava assim, por que Deus levou minha mãe? Isso aí eu sempre questionei. Porque agora, quando a senhora fala aqui, a senhora fala que o Papai do Céu decidiu levar, recolher, fala com muito cuidado, com muito carinho, em relação àquilo que Deus fez. Mas, na época, teve um desconforto acima do normal, acima daquele sentimento da ausência que é normal o filho sentir ou não? Não teve isso. Eu vi tudo isso, vejo tudo isso um cuidado de Deus na nossa vida. Ele nos preparou muito bem antes de levar minha mãe, sabe? Ele nos preparou muito bem. E tanto é que a gente ia muito lá no hospital visitá-la. E um dia foi uma irmã orar por ela lá e chamou todos nós e falou: olha, o que Deus está querendo é que vocês realmente liberem sua mãe. A mãe de vocês, ela não tem mais, ela não volta mais. Deus só quer que vocês liberem. E ali eu, as meninas, minhas irmãs que eram as que estavam dentro de casa, nós fizemos uma oração liberando a minha mãe. Né? É uma oração assim que não é fácil para se fazer, mas a gente faz, né? Deus dá graça e nós fizemos essa oração liberando a minha mãe. E naquela oração ali eu sei que já houve um trabalhar de Deus, um cuidado de Deus todo especial com a gente, principalmente comigo, que era mais nova, era mais pegada 14 com ela. anos, né? E tanto ela tinha uma certa dificuldade por causa do AVC, ela ficou com deficiência do lado esquerdo, então eu que conduzia ela, segurando para ir para a igreja, era com todo cuidado, sabe? Então eu foi aqui, assim, eu acho que eu senti muito, foi o que mais senti. Então até os 14 anos foi difícil com a ausência do pai. Foi. Né? E a situação econômica do momento, como que era nesse período aí? Até os 14 anos? Não era das piores, mas também não era boa. Minha mãe trabalhava muito para pôr comida em casa. E meu pai também, quando ele saía assim, mas quando ele chegava, ele sempre trazia algum recurso, né? Certo. E depois dos 14 anos, como que foi esse desafio de não ter na retaguarda essa mãe que era presente, de olhar do lado e ver que o pai que era ausente continua ausente? Como que foi encarar essa realidade? Para mim, não foi tão fácil, porque as outras minhas irmãs logo casaram, né? As que estavam dentro de casa, logo casaram, já estavam noivas, logo casou. E eu não, demorou mais um pouco. Aí eu ia morar na casa de uma, aquela ali ficava grávida, eu cuidava, ajudava a cuidar. Depois eu ia para a casa da outra.
também ajudava, cuidava. E assim como todas elas estava casada recente, começando a ter filhos, então eu ficava cuidando, auxiliando ali. auxiliando e também trabalhando fora, né? Porque eu tinha que ter a minha sobrevivência. Eu tinha minha sobrevivência, mas morando na casa das minhas irmãs. E depois, um descontratempo que teve assim, o meu cunhado um dia ele bebeu um pouco a mais e se excedeu. E eu tinha vindo para um congresso em Goiânia. E nesse congresso era onde eu ia ficar noiva, né? Já estava namorando o Olímpio. E o meu cunhado, nesse dia, ele se excedeu a pinga e aí pegou minhas coisas e pôs para fora de casa. Foi quando a prima dele, que eles também pastoreavam uma congregação, aí ela falou, não, a Nivalda não vai ficar na rua, ela vai para minha casa. Aí pegou minhas coisas, levou para casa dela. Quando eu retornei da viagem de Goiânia, minhas coisas já estavam na casa. Já tinha mudado. Minhas coisas já tinham mudado. Então, a irmã Flora, né, que até hoje eu tenho um carinho muito especial por ela. Você sabe que eu já vim aqui, nós já fomos lá visitá-la. Morei na casa dela até que eu me casei. E aí, a vida com Cristo, ela inicia quando? Nesse processo todo, tem alguma desconstrução aí desse relacionamento com Deus? Como que foi viver tudo isso e esse relacionamento com Deus que a nossa geração, a minha geração, foge tanto desse compromisso, principalmente na juventude? Como que foi para a senhora? Quando a minha mãe se converteu ao Evangelho, eu tinha 8 anos de idade. E a minha mãe realmente, ela conheceu Jesus de fato mesmo, né? E foi aquela pessoa assim que se dedicou muito ao Evangelho. E depois que ela partiu, nós continuamos indo para a igreja comumente, como a gente já era de costume, né? A gente não gostava de faltar aos cultos, participava do coral da igreja, tinha aquele compromisso com o coral, e aquele compromisso com a escola bíblica dominical, aquele compromisso com o trabalho de evangelismo. Continuamos com os mesmos compromissos, tendo cuidado e não fugimos, sabe, assim, do evangelho, não, por causa da ausência do pai e da minha mãe, não, nós continuamos. E graças a Deus, eu sei que tudo isso foi um cuidado de Deus com a nossa vida, com a minha vida, principalmente por ser mais nova, né? Não deixei me levar. Depois que a minha mãe partiu, eu fui trabalhar numa empresa aqui em São Paulo que chama Estrela. É uma empresa de brinquedos, Estrela. E lá eu tive muitas oportunidades para me desviar do Evangelho, né? Porque as pessoas, as amigas, colegas de trabalho, nossa, você é uma menina muito jovem, muito nova, bonita. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ir nas baladas, você precisa conhecer o mundo, conhecer lá fora. E eu falei, para mim, maravilhoso é conhecer Jesus, né? Então, eu acho que o de mais maravilhoso eu já tenho, eu já conheço, que é Jesus Cristo na minha vida. É forte, é forte. Então, hoje o resultado não é em função de ter uma vida lá atrás assim extraordinária, né? Não. Então, se fosse hoje, muitos da nossa geração estaria justificando algumas coisas, dizendo, não, porque eu fui traumatizado, porque eu tive uma infância muito difícil, porque foi assim, teve que trabalhar, teve que lutar, teve que viver. E perder mãe não é fácil, né?
Perder a mãe não é Com fácil. 14 Meu Deus, anos. minha mãe era o equilíbrio, né, da nossa casa. Com 14 anos, sendo aquela que era de perto ali. De perto, que eu não trabalhava para ficar em casa, exatamente para cuidar dela, que as outras saíam para trabalhar e eu ficava em casa cuidando dela, né? É. E aí nesse tempo todo aí, Deus prepara uma situação, o casamento, como que acontece? A senhora disse que foi para Goiânia ficar noiva. Quem era esse moço aí? Quem foi esse príncipe que apareceu assim para... Esse príncipe era o seu pai, né? Era o seu pai que foi, assim, uma bênção de Deus na minha vida, né? Todo casamento tem os seus desafios. Todo casamento tem seus desafios, mas a gente serve a Deus, né? E com Cristo sendo o centro da nossa casa, do nosso lar, a gente consegue superar as dificuldades que vêm, né? Dificuldade financeira, muitas dificuldades, até de convivência também, porque eu conheci o Olímpio, foi tudo muito rápido, o nosso casamento foi rápido, a gente não teve assim aquele muito tempo para se conhecer. O temperamento dele era fácil de lidar, né? Não era muito. E aí, assim que a gente começou a namorar, ele voltou para morar em Goiânia, novamente, eu fiquei em São Paulo e a gente namorava por correspondência, né? Na época nem telefone. Não tinha um WhatsApp, não? Era por carta e assim mesmo. Naquela época, teve uma época que, assim que a gente começou a namorar, os Correios entrou em greve, né? E aí tinha muita dificuldade para a gente se comunicar. E ele pensava, não, ela já arrumou outro por lá. E eu pensava, ele já arrumou outra por lá, né? Aí um belo dia, quando eu estou saindo da Estrela, no portão da empresa, eu dou de cara com ele. Arriscou. Ele chegou assim de surpresa e veio me fazer uma visita. E aí, nessa visita aí, consolidou o namoro, porque foi o dia que ele já falou só... Ele não ia vir para perder tempo, né? Não. Aí ele já tinha passado lá na minha irmã, avisou que eu ia chegar um pouco mais tarde em casa, porque de lá do meu serviço nós somos encomendar as alianças, né? Olha só. E aí o casamento, casou em São Paulo? Casei em São Paulo, no mesmo dia nós mudamos para Goiânia. No mesmo dia? No mesmo dia. Pensa num casamento assim, corrido. Viemos para Goiânia e começamos assim, com muita dificuldade. O Olímpio estava desempregado. Foi tudo muito difícil, sabe, o começo. Com 3 meses que eu estava casada, eu fiquei grávida da Regiane, a minha primogênita. Aí, longe dos parentes, né? Eu morava perto da família dele, mas a minha família estava muito longe. Mas Deus deu graça e a gente foi... Que legal. O que marcou desse começo aí que a senhora fala assim, não, nós superamos isso daqui e foi muito difícil? Qual que foi uma marca de superação muito forte? Foi a mudança? Foi o fato dele estar desempregado? O que foi uma superação assim muito... Ela falou, não, isso daqui foi um marco de que ia dar certo, porque nós conseguimos superar. Foi eu casar e mudar, né, da minha cidade de origem. Então, das pessoas que davam todo o suporte. Das pessoas que estavam ali do meu lado, me dando suporte. A minha chefe falou, não vai embora, eu vou te promover no emprego. Mas eu não podia, não tinha outra alternativa, né? E chegando em Goiânia, fiquei desempregada, ele desempregado, logo fico grávida. Foi assim, tudo muito difícil, mas logo ele conseguiu um emprego, graças a Deus.
mas eu não conseguia me adaptar em Goiânia. Eu não conseguia, eu achava difícil. Eu acho que por causa do começo, todo casamento no começo, para quem já é casado sabe que o casamento no comecinho tem muita dificuldade, é muito desafio, né? E tinha um dia que eu ficava assim, meu Deus do céu, que vontade de ir embora, de voltar para minha casa, de voltar para minha cidade. Minha casa não, que eu não tinha casa, né? Eu morava com os outros. Mas, assim, eu ficava com vontade de voltar para Guarulhos. E aí logo eu fiquei grávida de você. Fiquei grávida. Aí quando a Regiane estava com 1 aninho e alguns meses, seu pai resolveu voltar para Guarulhos para tentar trabalhar, arrumar emprego. Aí ele conseguiu um emprego, graças a Deus ele conseguiu um emprego. E aí ele falou, eu não posso ir te buscar porque eu já estou trabalhando. Como é que faz para você vir com uma bebê, com uma menina de 1 aninho e pouco, 1 ano e meses, ainda de colo, e você com 8 meses? Meu Deus, 8 meses. 8 meses de gestação do Wellington, né? Mas mesmo assim eu encarei esse desafio de mudar sozinha. Desfez da casa, dos móveis, de tudo sozinha. De tudo que tinha, vendi os móveis que a gente conseguiu comprar, que não era muita coisa, mas eu consegui vender e mudar, levando as roupas, levando algumas coisas. E você na barriga, quase perto de nascer, e a Regiane bem pequenininha também. Aí dessa história toda vem 4 filhos. Esses 4 filhos aí começa a se desenvolver, começa a ter uma história, tem um ministério, tem a vida profissional que acontece, e aí de repente vocês estão assim inseridos dentro do ministério, todos nós no ministério. Como que foi mais essa mudança aí? Na verdade, quando nós retornamos para Guarulhos, aí o Olímpio, antes ele já era auxiliar lá, né, pastor auxiliar, e quando eu já estava com todos vocês, já os 4, aí o nosso pastor presidente, Perácio Grilli, na época, em Guarulhos, ele fez o convite para o meu esposo pastorear a primeira igreja. A Vila Sabatina. Vila Sabatina. Isso foi em 89. Aí tinha um carro confortável para ir para a igreja, com 4 filhos, como que era? Só os pés. Né? Nem uma bicicleta não tinha, né? Mas foi assim, um dos grandes desafios. Era esse, a gente não ter... não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. E a congregação que o pastor nos entregou era um tanto distante longe da nossa casa, que hoje você sabe, né, a distância que é longe. E eu não perdi a escola bíblica dominical, não perdia, com vocês todos pequenos. Eu tinha que sair de casa cedo, 6 horas da manhã já estava todo mundo debaixo de chuveiro tomando banho, se arrumar e ir para o ponto de ônibus para a gente chegar, descer num ponto. Enfrentando um frio forte, né? Que era um tempo que São Paulo era conhecido como a terra da garoa, né? Muito frio. E eu já ia levando a mamatula de vocês, né? Mamadeira, tanta coisa, fraldas, e naquele tempo não tinha as fraldas descartáveis. Ia cedo para voltar. Que facilitava muito, né? Aí eu ia cedo, participava da escola bíblica. Aí à tarde a gente tinha ensaio. Depois do ensaio a gente tinha uma visita que a gente fazia aos novos convertidos, ou na casa de alguns irmãos que estavam precisando. A gente fazia essas visitas. Aí almoçava na casa dos irmãos, tomava um lanche à tarde, ajeitava os meninos, tomava banho, ia para a igreja. Aí da igreja a gente ia para o ponto de ônibus,
para chegar quase meia-noite. Depois do culto à noite. E a turminha de hoje, aguentaria esse rojão aí? Ah, não aguentaria, não. Porque tem gente reclamando para fazer isso, 1/3 disso de carro. De carro. É o que hoje eu fico assim, muito. A gente que vem pastoreando, né? Você pergunta por que você faltou ao culto, sentiu sua falta. Cheguei tarde do serviço, tal, outro. Porque não sei o que, outro. E com carro em casa, na garagem, a poucos metros da igreja, né? E as pessoas acham desculpa para não congregar. Nesse contexto todo aí de muito desafio, eu lembro exatamente disso daí quando a gente era muito pequeno, e aí tinha os bons hábitos ali, né? Os hinos que acordavam, né? Hoje é domingo. O seu pai, quando chamava assim, né? Tinha aqueles que já estavam estudando e ficava, pai, hoje é domingo, é o dia que a gente tem para dormir. Aí ele falava, aí ele ia lá e colocava os hinos. Lá já tinha esse discurso já nessa época já. Já. Aí, não, meus filhos, mas vamos para a escola bíblica. Escola bíblica é só hoje, é domingo. Aí ele colocava uma música, não me lembro quem era o cantor. Quando chega o domingo, dia lindo e triunfal, tem crente que nem se lembra da escola dominical. Se Cristo volta, este irmão está dormindo, lembra? Lembro. Ele gostava de acordar os meninos com essas músicas assim, né? Mas era muito legal. Aí Sabatina dura um tempo bacana. Sabatina nós ficamos 1 ano. 1 ano, né? 1 ano, o pastor mandou nós lá para um grande desafio, substituir um pastor que já estava muito tempo lá e um pastor já, assim, maduro. Aí manda eu e seu pai, ainda bem jovens, né? Mas foi assim, Deus nos honrou naquele lugar. E aí, como que vocês foram parar no Mato Grosso, pastorear no Mato Grosso? Como que é esse processo aí, essas mudanças todas, né? E depois o Tocantins, e o ministério vai assumindo e se tornando aí a referência da vida, né? Na verdade, o Olímpio, ele falava assim, eu não quero comprar lote aqui em São Paulo, porque eu não pretendo morar aqui, e nós vamos comprar um lote em Goiânia. Aí comprou o lote em Goiânia, e nas férias dele, ele sempre vinha e trabalhava lá, arrumava pedreiro e ficava lá ajudando e tal, e até que construiu a casa. Quando concluiu a casa, que não ficou 100%, assim, não chegou a fazer o acabamento 100%, mas pôs o contrapiso e ajeitou assim, ele já deu uma arrumadinha, aí ele falou, agora nós vamos embora. Aí ele tinha colocado no coração dele que ele queria ficar 5 anos trabalhando naquela empresa e ele queria voltar para Goiânia. Aí 5 anos, 3 meses ele ficou naquela empresa, foi mandado embora, né? E aí foi quando nós aproveitamos para retornar para Goiânia. Só que quando nós chegamos em Goiânia, o meu cunhado estava pastoreando em Barra do Garças, pastor Neuto, era pastor presidente na Barra, e fez o convite para o Olímpio. Deus já havia me mostrado há 4 anos atrás, eu ainda morando em Guarulhos, Deus havia me mostrado aquela cidade, que era Pontal do Araguaia. Pontal do Araguaia. Isso foi em 91, né? Foi em 91 que isso foi em 91. Nós tomamos posse ali. Que foi um grande desafio também, para mim, porque assim, o Olímpio trabalhava, a empresa era muito boa, era final do ano, vocês ganhavam só brinquedos bons, tinha tudo assim, né? Era uma empresa boa, muito estrutura. Boa. Era Borley, né? Borley. Plano de saúde, tudo. E quando a gente chega do Pontal do Araguaia, não tinha renda, não tinha nada, né? Mas foi assim, ali foi uma escola para nós, sabe? E Deus ali nos honrou muito também. Chegamos lá, tinha 9 membros.
Foi assim muito desafiador. 4 crianças, seu pai sem ter um salário assim, mas ali tinha uns irmãos que cuidavam da gente com muito carinho, com muito carinho. E aí logo seu pai apresentou um câncer na perna. Um cenário que continuou muito desafiador, né? Então, aquele desafio da menina de 14 anos, ele não teve uma trégua assim. Não parou. Foi se intensificando, Foi. né? Mãe, então, Pontal do Araguaia, aí não foi um tempo de bênção, de prosperidade, de tranquilidade, não. Foi mais desafio. Desafio, mas porém, ali seu pai construiu a igreja. Construiu a igreja. Com todo esse desafio. 9 membros. Eu lembro do Olímpio levando ferro, cimento, numa bicicleta cargueira, entendeu? E chegava final de semana, ele ia trabalhar. Não era pastor Nutella não, igual os de hoje não. Não, ele trabalhava, ele arrepiava. Pegava na massa também. Que legal. E foi assim, só que muito gratificante. Hoje eu olho e eu vejo assim como Deus tem abençoado ali os trabalhos por onde nós passamos. Jardim Pitaluga, que também foi um outro desafio. Quando nós saímos do Pontal, o pastor nos mandou era pastor João Alves. Ele nos enviou para o Jardim Pitaluga e falou: pastor, você pode ir ou não ir, é uma opção. E aí seu pai falou: eu nunca desobedeci a minha liderança. Se o senhor está me enviando, é porque com certeza o senhor está debaixo de uma direção de Deus. Aí ele já estava operado do câncer, seu pai estava operado usando muleta. Esse câncer ele teve um impacto muito forte. Era para amputar a perna, né? Era para amputar a perna, mas Deus entrou em ação e fez um milagre de cura, que restaurou por completo a perna do seu pai. E esse período do câncer aí, em paralelo a isso, foi um período... como que foi isso para os filhos, na perspectiva da senhora? Eu estava do lado dos filhos, eu sei mais ou menos como que foi. Para mim foi um período de revolta, de bagunça, meu pai ia para Brasília, aprontando, dando trabalho, indo para o Rio e fazendo... como que foi para a senhora equilibrar? Meu pai fazendo um tratamento em Brasília, os filhos ficando lá no Pontal do Araguaia. Entrando na adolescência e toda bagunça de adolescente, de menino. Ia para a beira do rio sem autorização. Pulava a ponte, pegava beirão em carreta, Michel. Mas Deus foi tão assim maravilhoso que quando a gente ainda estava em São Paulo, a missionária Samária, ela falou para o Olímpio ajudar uma moça que estava no seminário, a Norma, o IBAD. No IBAD, que era a Norma. E o seu pai ajudava essa moça, né? Sem a gente conhecer, mas a gente ajudava essa moça. E eu dei trabalho para ela. No seminário. E quando a gente chega no Mato Grosso, quem está morando no Mato Grosso? A Norma, essa moça que nós ajudamos. Morava em Água Boa, né? Sem conhecer, a gente não conhecia a Norma, porém ajudávamos ela quando a gente estava em São Paulo. E quando a gente chega lá no Mato Grosso, a Norma mora em Mato Grosso também, na cidade de Água Boa, com a tia dela. E a Samária, sabendo da nossa chegada, e falou: não, a Norma vem aqui para ver vocês e tal. E por que, Olímpio, você não traz a Norma para cá para ajudar você nesse desafio aqui no Pontal e tal? Certo é que a Norma ficou morando com a gente. E Deus cuidando das conexões aí, desde sempre. Deus cuidando, porque daí eu vinha para Brasília com seu pai, por tratamento, né? E a Norma era uma missionária, ficava dentro da minha casa, jovem, cuidando de vocês, cuidando da obra também. Foi uma bênção, um tempo muito especial de Deus na nossa vida e na vida da Norma, né? Usou a gente para ajudá-la e ela para também nos ajudar. E depois disso, quando nós chegamos de Brasília,
Aí ela disse para o seu pai, né, que o diretor do seminário do IBAD tinha convidado ela para retornar como professora do IBAD e também cuidar da residência deles, porque eles iam passar uma temporada nos Estados Unidos, né? E aí ela foi. E o Olímpio falou, Norma, isso aí é uma oportunidade que Deus está te dando para você fazer Ela tinha que fazer a conclusão do seminário, fazer eu me esqueci agora. Mas para ela ir para fazer finalizar tudo, né? O bacharel. O bacharel, exatamente. É uma oportunidade que Deus está te dando, porque ela não tinha condição de pagar, né? E aí a Norma foi, fez o bacharel, deu aula no seminário. E lá, ela como professora de português, ela conheceu um seminarista americano, que hoje é esposo dela, para a glória de Deus. A Norma foi um instrumento de Deus, né, naquele tempo lá, foi benção. Ela já esteve aqui, já visitando a gente aqui em Atibaia, esteve aqui. Mãe, e nesse tempo aí do câncer, ida e volta para Brasília, que foi um período ali de tratamento muito forte, né? Eu lembro que tinha um desafio ali no Pontal de conversão, né? E meu pai pregou uma palavra quando ele estava, que o câncer mata como o pecado, né? E ele com câncer, autenticando ali a malignidade do câncer, né? Para alcançar pessoas ali e mostrando ali o quanto que o pecado é destrutivo, né? Verdade. E aí foi uma noite de conversão, de mudança, e ali muda a história da igreja no Pontal, né, mãe? Mudou a história, mudou. E Deus, naquela noite, ele salvou uma pessoa que depois aquela pessoa sumiu. A gente não... E aquela pessoa era um sinal, né? Que meu pai pediu para Deus. O seu pai pediu, Deus, aqui é tão difícil para as pessoas se converter, mas eu quero que o Senhor, como prova de que eu vou para Brasília e volto com vida, eu quero que o Senhor salve pelo menos uma alma hoje. E já no finalzinho do culto, aquele rapaz se converteu a Cristo. Depois ele sumiu e aí... muito depois a gente ficou sabendo que aquele rapaz está sendo obreiro numa das cidades do Mato Grosso. Olha só. Uma bênção. Que extraordinário. Aí vem o Pitaluga, vem o O Pitaluga foi um desafio muito grande para nós, porque o obreiro que estava lá entregou. Meu pai chega lá usando muleta, né, mãe? Seu pai chega lá de muleta. Aí o pastor havia entregado a igreja, por quê? Ele falou, eu estou aqui há tanto tempo, nenhuma alma se converte. Deus não tem isso aqui para mim, eu vou entregar esse trabalho. Entregou o trabalho. E aí o pastor da época que manda nós para lá. Nós chegamos lá, tinha uma menina de 12 anos, né? 12 anos, que era a Janaína, e o Rogério, que você se lembra dele também, né? Que estava fora de comunhão. Eram os dois que tinham, jovens, ela com 12 anos. Mas nós começamos a orar, e eu lembro que um dia eu estava na oração da manhã, e orando e pedindo para o Senhor. Eu falei, Senhor, Pontal do Araguaia para nós foi um grande desafio, mas ali nós já temos uma equipe maravilhosa de jovens, temos uma equipe de irmãs maravilhosa, uma escola bíblica dominical abençoada, e agora o Senhor nos manda para esse lugar, com qual propósito, né? E eu assim, fazendo aquela oração com muitas lágrimas, de repente Deus me mostra numa visão, assim, o lado da igreja, de fora a fora, muitos jovens, e ele falou, olha para aquele lado. Quando eu olhei, tinha muitos jovens mesmo. E eu cheguei em casa, eu contei para o seu pai, eu falei, bem, Deus vai nos dar uma colheita tão grande de jovens aqui, que é impressionante. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o Senhor me mostrou nessa manhã na oração. E dali para frente Deus foi... Seu pai deu um seminário sobre evangelismo, sentado de muleta.
E depois, no final daquele seminário, ele colocou todo mundo para ir para a rua mesmo, na prática. E na noite, à tarde foi o evangelismo, à noite foi o grande culto. Ele mandou pôr os bancos da igreja para fora, e o culto foi do lado de fora, ao ar livre. E naquela noite, 10 jovens se converteram a Cristo. E dali nunca mais parou. Os jovens chegou ali, me parece que ter 112 jovens, né, mãe? Teve muitos jovens. E a minha alegria hoje é que daquela mocidade, boa parte deles são tudo pastores presidentes, pastores dirigentes de congregação, outros desempenham um trabalho... Dando fruto, né, mãe? Dando fruto. Foi um tempo muito especial. Assim... Foi um tempo... E uma coisa ali do Pitaluga é que o Pitaluga ali, ele é um divisor de águas quase que para todo mundo, né? Porque aquela rebeldia dos filhos que começa no Pontal, ela vem para o Pitaluga, mas só que no Pitaluga mesmo, depois, todo mundo tem ali uma mudança de cenário, né? Uma mudança. Porque vem um avivamento tão grande, muitos jovens, e Deus começa a fazer algo poderoso ali, e aí na reta final ali no Pitaluga está todo mundo muito alicerçado. Muito, né? Alicerçado. E um dia um pastor lá, me chamou na casa dele, não era do nosso ministério, não, era de um outro ministério, mas ele me chamou na casa dele e falou: pastora, eu chamei a senhora aqui porque eu acho tão lindo seus filhos, tudo adolescentes e todos envolvidos fazendo a obra de Deus, que eu acho isso lindo, maravilhoso, porém na minha casa o cenário é totalmente diferente. E eu olho, passo lá, vou na igreja, vou na casa de vocês, vejo como é o desempenho dos meninos ali, todo mundo ajudando, um tocando violão, o Enéas nem gostava de tocar, você também eu cantando, sempre cantei. Né, cadê o maestro aí? Confirma aí. Então ele quis saber tudo isso, né? Assim, você também ali sempre ajudando, fazendo as coisas, não gostava de microfone, que você nunca gostou, né? Graças a Deus que Deus até hoje. Gosta, né? Mas aí eu falei: pastor, eu não sei, mas a gente assim tenta trazer os meninos, ajudando eles, ensinando, levando para a igreja no caminho, eu junto com eles junto com a gente. Eu fui porque meu rapazinho... E a senhora sempre guerreou muito pesado na oração, muito, né, mãe? Muito. Ele falou: meu rapazinho não quer mais ir para a igreja, não quer congregar mais, e disse que não quer mais ser crente. Aí eu falei: ô pastor, mas que coisa, mas chama esse rapaz para uma conversa, e ora, e falei algumas coisas assim para ele. Aí antes de eu sair, o rapazinho chega. Aí ele me apresentou o rapazinho, um menino com 9 anos de idade. Pastor, esse aqui é o meu rapaz. Eu falei: pastor, esse menino aí que fala que não vai para a igreja, e o senhor baixa a cabeça para ele... Como que era o nome do cinto que tinha lá em casa? Maria Bonita. Precisava da Maria Bonita eu lá. Eu falei: né? pastor, nada que uma vara não resolve esse menino ir para a igreja, uma cinta. Aí falou: aí pastor, esses dias saiu, né? Ó como é que ele chegou com o cabelo, e o cabelo todo loiro, todo colorido o cabelo, sabe? Naquela época, o menino chegou com o cabelo todo colorido. E eu falei: se fosse lá em casa, voltava para tirar essa tinta do cabelo e ainda levava umas cintadas, sabe? Isso era 94, 95, por né? Aí, mais ou menos. Era 96. Aí eu falei: pastor, não aceita não, esse menino com 9 anos já mandar no senhor falar que ele não quer ir para a igreja, e o senhor se curvar para ele, entendeu? Então assim, as filhas, ele já tinha infelicidade das filhas não estar mais em casa, não querer mais Jesus, tudo novinha. Então assim, uma experiência ruim para eles, né? Mas eu louvo a Deus, porque Deus nos deu autoridade, porque eu sempre falo, mãe tem que exercer a autoridade de mãe que Deus deu para ela, porque os filhos, ontem eu ainda estava falando para a Celina, né?
Falei, Celina, os nossos filhos são joias preciosas, são presentes, dádivas que Deus coloca na nossa mão. Como que a gente não vai cuidar bem de umas preciosidades dessa? A gente só tem que cuidar e cuidar muito bem. Até porque depois Deus vai pedir conta dos nossos filhos, né? Desses presentes maravilhosos que Ele confiou a nós, Ele vai pedir conta. Então, a gente tem que ter essa firmeza, esse pulso firme, porque quem ama, corrige. A Bíblia diz que o Senhor açoita todo aquele que ama e recebe por filho, né? Então, se a gente ama, a gente tem que corrigir, tem que educar, tem que cuidar. Teve um tratamento forte de correção aí, né? Teve. Então, assim, por isso essa firmeza que mãe tem que ter, que pai tem que ter em casa, não deixar os filhos fazer o que eles querem, né? Para isso que Deus confiou nós como pais, para cuidar deles, para zelar deles, para orientar essas crianças. Pai não é para ser filho de filho, né? Não, pai tem que ser pai. Ter autoridade de pai. Então é isso. Teve essa história linda no Pitaluga, né, mãe? Uma história maravilhosa, sensacional. Depois disso, Deus leva vocês para o Tocantins, um tempo poderoso, né? Muitas vitórias, muitas conquistas, muita salvação. Por onde vocês passaram, sempre muito, muito testemunho. E qual o grande propósito de Deus tirar vocês do Mato Grosso e levar lá para o Tocantins? O que a senhora pontua aí como... eu falo que Deus estava reconciliando meu pai com a história dele, com o passado dele, porque ele nasce no peixe e depois Deus o recolhe no peixe. Como que a senhora vê esse retorno para o Tocantins? Quando a gente foi designado para o Tocantins, fomos para a cidade de Alvorada, onde morava a avó do seu pai, né? A avó ainda estava viva. Não, quando a gente chegou para lá, ela já havia falecido. Mas morou lá muitos anos, e parte dos parentes dele, tios, tias, primos, muita gente na Alvorada, inclusive alguns, com a nossa ida para pastorear o campo de Alvorada, se decidiram a Cristo, né? Aceitaram Cristo como Salvador, e seu pai, isso aí foi uma alegria enorme, ganhar parte dos parentes ali para Jesus, né? Foi muito maravilhoso, gratificante mesmo. E aí tivemos de Alvorada, nós fomos para Colmeia, de Colmeia viemos para Guaraí, que foi assim desafiador, né? Começar um campo ali, criar um campo. Em todas essas cidades, sempre com muitas conexões, né, mãe? Sempre com muita aliança, sempre fazendo grandes amizades, né? E Deus honrando, né? Porque eu falo que não existe lugar ruim. Se Deus tem um propósito na sua vida, onde você chegar, você floresce. Deus te faz florescer, né? A obra de Deus avança, ela cresce. E nós somos para o peixe, e com a nossa ida para o peixe... É aí que eu quero finalizar o nosso devocional, é no peixe. Aí o menino que nasceu no peixe volta para o peixe para pastorear a cidade. Ser um pastor presidente daquela região, daquele campo, né? Ele também teve uma infância muito difícil ali, tinha muitas histórias, que isso aí é um outro podcast depois, né? Mas, e aí vive ali algo extraordinário, muita salvação, muitas coisas. Vem a pandemia, vem o Covid, e aí Deus decide colocar um ponto final nessa história ali no peixe. E eu só vejo assim que foi um trabalhar de Deus para finalizar a carreira dele ali, da onde ele nasceu, onde tudo começou, né? Ali, quando nós conversamos, quando ele estava internado, todos nós identificamos ali que
ele tinha concluído todo o propósito, né, mãe? Que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus tinha, já tinha Exatamente. concluído ali. Tanto é que nós começamos a orar para que, se Deus quisesse restaurar a saúde dele, estabelecesse algo novo ali, porque aquilo que tinha sido estabelecido, o propósito, e aí isso é extraordinário, né? Saber que concluiu o ciclo, concluiu o propósito, muitos desafios, e aí a senhora hoje, olhando para tudo isso, olhando para a família, para tudo que construiu, vamos finalizar, como que a senhora vê toda essa jornada aí daquela menina de 14 anos, como que a senhora como que a senhora pinta esse retrato geral? Eu vejo hoje que eu sou uma pessoa muito feliz e abençoada por Deus, né? Porque Ele deixou herança para mim, que é meus filhos. Essa herança não tem preço, né? E com Deus agora decidi recolher seu pai, eu me sinto assim totalmente cuidada e amparada por vocês, que tem sido bênção de Deus na minha vida. Não é um filho muito ruim, não? Uns filhos maravilhosos, sabe? Que tem me dado assim muito prazer, muito orgulho. Tem neto? Os netos abençoados, maravilhosos. Já são quantos netos? 9 netos. 9 a netos. glória de Deus. Mãe, a gente vai finalizar, a gente volta num segundo momento para continuar essa história, que tem muitos detalhes aí, daria para a gente entrar em muita coisa aqui, falar em muita coisa, mas glória a Deus por tudo isso, pela superação, né? Essa história dessa menina merece respeito, né? Se fosse aquele programa do tirar o chapéu lá, né? Teria que do Raul Gil, teria que tirar o chapéu aqui agora para a senhora, mas é muito grande o que Deus fez na vida da senhora, e meu pai com certeza foi um homem extraordinário, né? Com todo o desafio de temperamento que tinha, do ímpeto que eu tenho também, mas a senhora era uma coluna ali muito forte, né, mãe? Quando ele às vezes brigava com alguém da igreja, exortava publicamente, aí a senhora chegava, meu filho, Meu Deus. sempre acolhendo, abraçando, apaziguando, né? E aí nós vamos encerrar esse podcast. Libera uma palavra aí para essa pessoa que está nos assistindo, que de repente teve também uma infância difícil, a vida não foi fácil, e de repente não tem sido fácil, e a pessoa está dizendo assim, Senhor, fala comigo, e Deus está falando aqui através desse testemunho, dessa história. O que a senhora tem para essa pessoa que está do outro lado aí assistindo? Eu quero deixar para os nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo, que o segredo de tudo isso não é ter dinheiro, não é ter uma família estruturada, com posses, né? Mas o segredo de tudo isso é temer ao Senhor. A minha mãe era uma mulher que temia ao Senhor. Ela nunca descuidou de nós com culto doméstico, entendeu? E eu vejo o segredo de tudo isso desde lá. E no meu casamento esse culto doméstico também prevaleceu. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 31, 30, enganosa é a graça e vã, passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sensacional. Gente, o temor de Deus é o segredo para tudo isso, temer. E assim nós finalizamos, mãe, o nosso podcast, o nosso bate-papo aqui, fantástico. Obrigada. Fantástico, insuperável, já é o melhor de todos. Muito bom estar aqui com a senhora e ouvir as suas histórias mais uma vez. Isso é muito bom e necessário para o nosso crescimento. Que Deus abençoe você.
Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever e de compartilhar, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço. Um abraço a todos.